Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais este momento de reflexão e prece. Hoje, para nossa reflexão, temos um trecho de André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, que o benfeitor espiritual chama de tranquilidade. Nesse trecho ele relaciona 10 itens que contribuem para a nossa tranquilidade. E nós vamos lendo e comentando cada um desses itens. O primeiro diz assim: comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. A oração é aquele momento de sintonia com o mundo espiritual superior. É aquele momento em que buscamos e alcançamos a harmonia do nosso psiquismo, a calma, a serenidade. A oração é no início do dia é aquele momento que nos prepara para todas as adversidades, as dificuldades que o dia possa nos trazer. É como que uma blindagem para as coisas negativas e o acesso a uma vibração de maior equilíbrio e serenidade. O item 2 é aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Quanto tempo nós perdemos discutindo por coisas insignificantes, não é verdade? Quanto tempo precioso nós desperdiçamos lembrando, discutindo, medindo força do argumento com os nossos companheiros e tirando não só de nós, mas dos outros também a paz e a tranquilidade. Então, aceitar as dificuldades sem discutir, buscando fazer o melhor ao nosso alcance, é uma recomendação de André Luiz. A outra é trabalhe com alegria. E o trabalho, meus amigos, é uma das leis divinas que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. O trabalho estimula o progresso. O trabalho nos proporciona o bem-estar, nos proporciona as condições de viver melhor, nos proporciona aquisições intelectuais, culturais. O trabalho nos proporciona o progresso espiritual. Então, trabalhar com alegria vai construindo a tranquilidade em torno de nós. Quantas vezes nos deparamos com pessoas amargas que chegam no trabalho já de cara fechada e aquilo contamina todo um ambiente. Sejamos nós aquele que leva a alegria, não a alegria ruidosa, mas a alegria da serenidade, a alegria daquele que faz o trabalho com prazer e compreendendo a utilidade dessa tarefa que a vida nos dá na nossa caminhada evolutiva. O item 4 é faça o bem o quanto possa. Fabiano de Cristo nos ensina que a gente deve fazer o bem sempre, em qualquer situação, servir e passar. E André Luiz nos diz que cada criatura transita entre as próprias criações. Nós fazemos o bem, se fazemos o bem, vamos construindo em torno de nós laços afetivos saudáveis, amorosos, acolhedores. O item 5 é valorize os minutos. E a gente sabe muito bem o valor dos minutos quando olha para o relógio e vê que perdeu tempo fazendo uma outra coisa de menor importância e agora nos faltam minutos para realizar alguma coisa muito importante do nosso dia. Então, valorizar os minutos, porque nos diz André Luiz, tudo volta com exceção da hora perdida. E é verdade. O tempo que passou, passou, não volta em nenhum sentido na vida. Mas é preciso que nós, por isso mesmo, aprendamos a fazer agora
aquilo que diz respeito a agora. O tempo que estamos vivendo é este. Então, que façamos hoje aquilo que o hoje nos solicita fazer, sem ficar presos ao tempo que passou e sem ficarmos ansiosos pelo tempo que há de vir. Valorizar o minuto, o tempo de hoje. O item 6 nos diz André Luiz, aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Claro que todos nós sabemos o que significa um carro sem freio. Então, o que é preciso fazer? É preciso compreender quais são as nossas próprias obrigações e dar conta de cada uma delas no tempo devido. A vida nos oferece oportunidades. Nós assumimos responsabilidades e é preciso que honremos essas responsabilidades que assumimos e essas oportunidades que a vida nos dá, fazendo aquilo que a vida espera que a gente faça realmente. Precisamos alimentar o nosso espírito com boas realizações. É isso que aos poucos vai nos trazendo a sabedoria de viver. Então, que sejamos capazes de bem cumprir as nossas obrigações no tempo certo, do jeito certo, aprendendo qual é esse jeito e aprendendo qual é esse tempo. O item 7, que André Luiz nos recomenda para alcançarmos a tranquilidade, é estime a simplicidade, porque ele diz que o luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Claro que André Luiz está se referindo a buscar uma vida mais condizente com a nossa condição, mais condizente com aquilo que temos condições de adquirir, de usufruir. Viver com simplicidade é valorizar as pequenas coisas, é valorizar aquilo que temos, sem desejar aquilo que o outro tem e que nós ainda não temos condição de ter. Valorizar as coisas que a vida nos dá como instrumentos de bem viver, como instrumentos de aprendizado e de progresso. O item 8 que André Luiz nos recomenda é perdoe sem condições. Perdoar sem condições. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, como nos ensina Jesus. E ele lembra que irritar-se é o melhor processo de perder. Quem se deixa levar pela ira, quem se deixa levar pela raiva, pela irritabilidade, acaba perdendo a razão. Então, que aprendamos a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, tentando nos colocar no lugar do outro para entender o que estava acontecendo com aquela pessoa naquele dia, naquele momento. Porque nós não sabemos o que passa no íntimo do nosso irmão. E é preciso que aprendamos a fazer esse exercício de empatia, que é pensar o que acontecia com o outro para que ele tivesse feito isto ou aquilo que nos magoou. Perdoar sem condições. Usar a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. E ele nos recomenda que a gente experimente atender os familiares como tratamos as visitas. A gente trata as visitas de modo geral muito bem, com gentileza, com sorriso, com fala calma, mansa, com afabilidade. Como é que tratamos os nossos familiares? Usar a gentileza faz maravilhas num núcleo familiar, entre amigos também, na vida principalmente. E o item 10, em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário,
A massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. É preciso que aprendamos a pensar por nós mesmos. É preciso aprendermos a não nos deixar levar pela opinião do outro. Nem sempre a opinião do outro é a mais justa. E é o caso dos crucificadores, que aplaudiam a crucificação do Mestre. Mas o Mestre era a causa de Deus. O Mestre Jesus ali representava Deus. E eles estavam escolhendo o lado do crucificador, não o lado do Mestre. Quantas vezes somos nós que nos deixamos levar pela opinião do outro, sem refletir, sem ponderar, sem amadurecer ideias? Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva a todos e que esta paz nos acompanhe ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, quando a gente vai tentando exemplificar o Evangelho do Mestre e construir em torno de nós a tranquilidade, aquela tranquilidade que vamos aprendendo primeiro a construir dentro de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que os bons espíritos nos assistam sempre. Que assim seja.